Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Queridos, eu vou começar um livro novo, tá? Isso se deu lá pela pregação do Alex. Eu acho que naquele dia, na verdade, eu realmente eu já vinha pensando a respeito do que eu ia pregar, porque eu estava praticamente encerrando as ministrações lá em Provérbios, e eu vinha pensando muito em 1 Coríntios, né? Porque lida com a realidade da igreja, mas naquele dia eu realmente posso dizer a vocês que houve uma definição no meu coração. Vou pregar sobre o livro de 2 Pedro, né? Tanto pelos temas que ele é tratado, né? Porque vocês viram aqui naquele dia ele falou sobre a segunda vinda de Cristo, mas não só por isso, irmãos, mas pela necessidade que nós temos de dar ouvido a essa mensagem. Só que hoje, o que eu vou fazer na verdade hoje é uma espécie de introdução, né, colocando aqui algumas considerações a respeito dessa carta. E lá no finalzinho, eu vou gastar um tempinho com vocês no primeiro versículo desse livro. E aí, a partir da semana que vem, a gente passa a mergulhar de fato no livro, tá bom, queridos? Então, deixa eu colocar para vocês aqui algumas coisas. Eu pensei em algo mais elaborado, irmãos, mas às vezes eu acho que essas muitas informações históricas, né, que dizem respeito ao livro, a gente ouve e nem se, né? No meu caso, não. Como eu vou pregar, eu preciso tê-las em mente o tempo todo, entendeu? Eu preciso saber por que ele pregou, por que ele escreveu essa carta, o que levou ele a escrever, essa coisa toda tem que estar no meu coração para não perder o foco da ministração. Mas no caso de vocês, nem tanto, né? Então eu vou centralizar aqui em duas coisas que eu acho importante trabalhar. E eu quero começar falando da autoria da carta. Autoria, entendeu? Olha, essa carta é uma carta muito questionada, tá? A autoria dela tem sido muito questionada. Inclusive, entre os cristãos, realmente, houveram muitas discussões. Calvino e Lutero, me parece, não aceitavam ela no começo, entendeu? Como uma carta canônica, realmente, como um livro canônico. Foi um dos últimos livros a serem inseridos no cânon do Novo Testamento por causa das resistências. E a resistência se dá exatamente nessa questão da autoria, entendeu? Então, eu vou começar aqui citando aqui alguns motivos pelos quais muitos, né, têm dificuldade de acreditar. Quando eu digo muitos aqui, querido, eu me falo mais ao pessoal da alta crítica, né, os teólogos liberais. Então, eles listam aqui uma série de motivos pelos quais esse livro não foi escrito por Pedro, tá bom? Primeira a razão é a seguinte, né? Eles dizem que há uma ausência de apoio antigo a 2 Pedro por parte dos pais da igreja. Essa referência, pais da igreja, é uma referência aos homens que lideraram a igreja depois da morte dos apóstolos, entendeu? Esses homens eram chamados pais da igreja. No primeiro século, segundo século, na verdade, terceiro século, mais ou menos, ainda eram chamados pais da igreja. Existem muitos, Irineu, Clemente, tantos outros pais da igreja, entende? Então, assim, não há muito apoio entre essas pessoas, tá? Outra coisa, a carta ela é muito semelhante à carta de Judas. É uma carta bem pequenininha, que tem um só capítulo, e que ele fala dos falsos mestres, entendeu? Então, por causa da semelhança, eles dizem, olha, é alguém que está se passando por Pedro, né? Eu vou falar disso mais tarde, usando a autoridade do nome de Pedro, mas baseado na carta de Judas, entende? Há uma crítica em relação a isso. Outra coisa também que eles reclamam muito é que o conteúdo dessa carta lida com problemas e assuntos do século II depois de Cristo, como o gnosticismo e a demora da volta de Cristo. Como Pedro morreu entre o ano 64 a 68, né? E na visão dessas pessoas, o conteúdo aqui dessa carta está lidando com problemas que vieram depois disso, eles alegam, não pode ter sido Pedro que escreveu essa carta, tá?
Vou seguir, depois eu vou argumentar, tá bom? É dito também, querido, em 2 Pedro 3, 15 e 16, que uma coleção de cartas paulinas já era conhecida pela igreja. Novamente, eles alegam que na época de Pedro não havia, os escritos de Paulo ainda não circulavam tão livremente, por isso não pode ser Pedro que escreveu essa carta, tá bom? Há um outro argumento aqui, é que 2 Pedro não é uma carta petrina, né, a ponto de os leitores antigos terem visto essa afirmação como um simples dispositivo literário. Alguém que está usando o pseudônimo, né, está usando a autoridade de Pedro para dar nome à carta, para que a carta seja reconhecida. É essa acusação, na verdade. Irmãos, tem mais, e tem uma lista muito grande de argumentos que vão rebater cada item desses aqui, entendeu? Na verdade, eu poderia rebater quase todos aqui com os argumentos que são usados. Eu não quero fazer isso porque isso leva algum tempo, entende? Eu quero apenas citar alguns versículos da própria carta para mostrar a vocês como uma carta de fato é de Pedro. Começando pelo versículo 1 do capítulo 1. Simão Pedro, e aqui há uma outra confusão, né? Porque no original grego não é Simão, é Simeão. Simeão Pedro. E Simeão é uma forma hebraica para Simão, que é um nome grego, entendeu? Praticamente. É uma forma hebraica. Então, eles alegam logo, tá vendo? Não foi ele, na verdade. Segunda coisa, Pedro nunca se chamou de Simão Pedro, entendeu? Também, a própria carta a primeira carta não traz Simão Pedro. Então eles vão alegando essas coisas. Mas olha só, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, se fosse alguém usando a autoridade do nome do apóstolo Pedro, ele não deveria, ele não se apresentaria como se fosse o próprio apóstolo, porque isso seria agir de maneira mentirosa, entendeu? Então, se é um homem de Deus que está querendo transmitir uma mensagem, ele não começaria essa mensagem logo nas primeiras linhas mentindo, entendeu? Que ele usasse o nome de Pedro, tudo bem, mas ele não, se é um crente, jamais usaria uma mentira para ter o reconhecimento de que aquela carta era uma carta realmente divina, tá bom? Então, não tem como. Quando ele se apresenta como servo e apóstolo de Jesus Cristo, ele está dizendo, olha, sou eu, Pedro, entendeu? Há um outro texto também, ainda no capítulo 1, versículo 13 e 14, olha, enquanto ainda estiver aqui na terra, ele diz, no tabernáculo deste corpo, pretendo continuar lembrando-lhes destas coisas. O Senhor Jesus Cristo, porém, mostrou-me que os meus dias aqui na terra já estão contados e que em breve deixarei esse tabernáculo. Novamente, irmãos, a questão é a seguinte, se era alguém que estava usando o nome de Pedro para dar peso ao que ele estava falando, por que dizer que o Senhor Jesus Cristo mostrou a ele que os seus dias estavam contados? Se não foi Pedro falando, por que ele está dizendo que Deus mostrou a ele, entendeu? Novamente, ele está fundamentando toda a sua carta, se não é Pedro, a pessoa está fundamentando a sua carta numa mentira. Tanto lá na introdução, como aqui, e vocês vão perceber mais para frente também, porque tudo que Pedro alega, ele viveu com Cristo. Então, se não é Pedro que está falando, é alguém que está mentindo, né, se passando por Pedro. Porque essas cartas, queridos, quando elas são usadas dessa forma, a ideia não é exatamente... Quando alguém usava um pseudônimo, né, ou usava o nome de uma pessoa importante, ele queria que aquela carta fosse ouvida, mas isso não quer dizer que a pessoa vai mentir para isso, entendeu? Era uma espécie de... uma ferramenta literária que era usada na época, entendeu? Mas não que um crente vá usar da mentira para que seja ouvido. Olha o versículo 16 até o 18, irmãos. Isso aqui para mim é muito mais claro. Olha, porque, versículo 1, capítulo 1 ainda, versículo 16 até o 18. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos
testemunhas oculares da sua majestade. Agora olha o 17. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus, Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Lembra quem era que estava lá? Pedro, Tiago e João. Lembra do que Jesus disse? Não fale nada para ninguém, né? Quem escreveu a carta sabia e estava lá presente. E por último aqui, irmão, 2 Pedro 3:1, diz assim: olha, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. É a segunda carta. Ele está falando da primeira carta. Eu já mandei uma carta, agora eu estou mandando a segunda. Então, eu não preciso, irmãos, assim, dar ouvidos a críticos literários, entendeu? Só porque há algumas dificuldades que podem ser rebatidas, na verdade, em relação a possível, né? A uma possível... uma artimanha literária, na verdade, na época, entendeu? Alguém que está fazendo se passar por Pedro para que a sua carta seja lida e seja valorizada, na verdade, seja usada. Eu não preciso dos argumentos, querido. Eu acho que isso aqui é suficiente para a gente acreditar que de fato é Pedro. Tanto é que a carta foi inserida no cânon, entendeu? Da igreja. Aqueles homens de Deus do passado, tanto Lutero como, me parece, Calvino, que tinham dificuldade, assim como tinham também com Apocalipse, né? Lutero chamava Apocalipse Apocalipse, Tiago e 2 Pedro, são cartas que Lutero, Calvino tiveram dificuldade. Eu não sei se Calvino, mas Lutero teve muita dificuldade com relação a aceitar no cânon, mas acabou aceitando, sendo convencido que de fato era carta, tá bom? Que era a palavra de Deus. Bom, os temas abordados aqui, irmãos, de maneira muito clara, muito nítida, 3 temas. Um em cada capítulo. No primeiro, nós temos aqui a questão do crescimento espiritual. Você vai perceber. É aqui que Pedro vai dizer assim, olha, a fé acrescente isso, acrescente aquilo, ele vai trabalhar crescimento espiritual, a necessidade que nós temos de crescermos espiritualmente. Vai ser uma mensagem muito forte nesse sentido, querido. E essa é uma das razões que me levaram a pregar essa carta, entendeu? A necessidade que nós temos como igreja de crescermos espiritualmente, entendeu? Nunca ficar estagnado num ponto da caminhada cristã, mas sempre crescer. Nós vamos falar sobre isso. A segunda coisa aqui são os falsos mestres e as falsas doutrinas, irmãos. Olha, querido, em nenhuma outra carta do Novo Testamento nós temos uma descrição tão completa e nítida a respeito do caráter dos falsos mestres, tá? Nós temos uma descrição na carta de Gálatas, né? Paulo está falando dos judaizantes. Nós temos uma descrição no livro de Filipenses, no capítulo 2, que nós vamos começar a estudar na célula já, tá bom? Nós temos uma descrição também em Judas, no Judas 2, no caso, Judas 1, Judas. Nós temos lá uma descrição também bem clara, mas aqui, irmãos, é a mais completa. Ele gasta um capítulo todinho para descrever quem eram essas pessoas e como eles agiam na vida da igreja, né? E é lógico, na esteira desses falsos profetas, nós temos aqui as heresias, as falsas doutrinas, irmãos, né? E a principal delas aqui tá ligada à questão da volta de Cristo, que vai ser tratado todinha no capítulo 3. Capítulo 1, necessidade de crescimento. Por quê? Por causa dos falsos mestres e por causa das falsas doutrinas. Porque o capítulo 2 fala dos falsos mestres, no 3, né, fala das falsas doutrinas, que está ligada à questão da volta de Cristo. Muito simples a carta, muito bem fácil de ser dividida, tá bom? Agora, deixa eu trazer para vocês. Isso aqui, irmãos, é uma espécie de fundo histórico para que você tenha noção do que levou Pedro a escrever. Queridos, se eu trocar Pedro por Paulo aqui, não, por favor, releve, tá bom? Porque eu prego tanto sobre Paulo, que é capaz de, no meio da pregação, estar falando de Paulo, achando que estou falando de Pedro, na verdade. Então, se eu trocar aqui os nomes aqui, releve, por favor. Ou então me avise para eu corrigir, tá? O pano de fundo aqui, queridos, para essa carta,
é uma falsa doutrina chamada gnosticismo, é o que estava por trás. Esses mestres aqui, né, eram mestres ligados à questão do gnosticismo e ao antinomismo, tá bom? O Berkeley diz, né, ele acreditava que esses falsos mestres eles eram antinomianos. Esse termo eu vou falar lá no final. Antinomiano, querido, é alguém que acredita que a graça de Deus é um passaporte para nós fazermos da nossa vida o que nós bem quisermos, já que nós não somos salvos pelas obras, já que não importa o que nós fazemos, né, isso não vai influir na nossa salvação, então a gente pode viver da forma como bem quiser, tá bom? Ele diz, olha, Berkeley acreditava que esses falsos mestres eram antinomianos, ou seja, usavam a graça de Deus como justificativa para pecar. Muito provavelmente esse grupo era uma semente de uma heresia devastadora chamada gnosticismo. Queridos, os gnósticos, essa foi uma das... Se você pegar o tempo bíblico lá, o Novo Testamento, você vai perceber, irmãos, que há uma tríade de ensinos equivocados que acompanhavam a igreja que Paulo, Pedro, o próprio João teve que tratar em quase todas as suas cartas, né? O pessoal, aquela doutrina judaizante, né? A necessidade de obras para a salvação, era o antinomismo, né? Aquela coisa de que uma vez salvo, salvo para sempre, então não importa como eu vivo, e esse gnosticismo aqui, irmãos, né? O gnosticismo defendia a tese, irmãos, de que o espírito, ele é essencialmente bom e a matéria essencialmente má. Por causa disso, esse gnosticismo ele tinha duas vertentes bem conhecidas, né? Uma era aquilo que ele chamava de ascetismo e a outra a licenciosidade. Veja, por um lado, querido, esses falsos mestres, denunciados aqui por Pedro, alegavam que não importava o que fazemos, né, com o corpo, o que eles fizessem com o corpo, pois os atos externos, eles, segundo eles, não afetavam o homem. A matéria é má, ela não serve para nada, o que importa é o espírito. Então, usa o corpo da forma como você bem entender. Mas havia uma outra vertente contrária a essa, que é a chamada de ascetismo. Para essas pessoas, como a matéria é má, né, eles subjugavam a matéria. Como eles faziam isso? Viviam em mosteiros, entendeu? Subjugando a carne, em jejuns constantes, longe do convívio social, da tentação pelos olhos e tudo mais, subjugando, matando a carne para liberar o espírito. É interessante, né? Como pode uma coisa como essa, com o gnosticismo, descambar para duas coisas tão antagônicas, né? De um lado, esse pessoal que é licencioso, né, que vive na prática do pecado, já que a matéria não importa mesmo, a gente vai usar da forma como entende. Do outro lado, nós temos aqui esse pessoal ascético, que acha que tem que subjugar a matéria, tem que matar a carne para que o espírito seja livre, na verdade. Bom, queridos, esse é basicamente o pano de fundo em termos de heresia que nós vamos ver nessa carta, tá bom? E isso leva para outras consequências, mas a gente vai ver isso durante a ministração da carta. Deixa eu contextualizar para você, irmãos. Olha, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sempre, irmãos, por toda a sua história, ela foi atacada externa e internamente. É um fato histórico isso, entendeu? Tanto na Bíblia, como na história cristã, você vai ver esse ataque, né, duplo, internamente e externamente. Se você observar aqui, as duas cartas do apóstolo Pedro, você vai perceber essa realidade de maneira explícita. Na primeira carta, os inimigos do povo de Deus, eles são externos, era o Império Romano na época, entendeu? E os resultados, irmãos, desse tipo de ataque é perseguição e sofrimento. Agora, na segunda carta, que é essa que nós vamos estudar, os inimigos são internos, né? E as suas atividades principais são a propagação de heresias, entendeu? E o fruto disso, irmãos, é confusão mental. Então, a igreja tem dois inimigos. Um externo, é um ataque que vem de fora para dentro. E inimigos internos. São pessoas que estavam no meio da igreja e que
por alguma coisa, algum tipo de revelação, de visagem, começou a discordar, entendeu? Daquilo que é pregado e começa a combater. Nós vimos isso muito, irmãos, quando nós estudamos a primeira carta de João, né? O primeiro João trabalhou muito isso, tá bom? Agora veja, quando uma pessoa, querido, ela não tem a sua fé consolidada, essa pessoa ela pode duvidar, dependendo da circunstância que ela está vivendo, ou da influência que ela está tendo, ela pode duvidar da veracidade das doutrinas, das verdadeiras doutrinas. Olha, nós vivemos um tempo assim muito curioso esse, tá? O tempo que nós vivemos hoje, irmãos, é muito propício a heresias. Por quê? Porque todos nós temos acesso a redes sociais. Vocês não ouvem só o pastor Edilson, entende? Cada um aqui tem o seu pregadorzinho ali que você mais gosta, né? Desculpe o termo pregadorzinho, né? Mas cada um tem aqueles a quem você gosta mais. Vai lá para o YouTube ouvir mensagem, entendeu? É muito fácil, irmão. Qualquer pessoa com uma câmera, com um celular na mão, pode se transformar um pregador de rede social. Qualquer um, entendeu? Eu tenho visto, irmãos, que isso tem sido um problema muito grande para a igreja. Muito grande. Eu vi igrejas aqui no Buriti, igreja no singular, conheci uma aqui no Buriti, em que o pastor estava tendo muita dificuldade com alguns irmãos da igreja, porque esses irmãos estavam ouvindo o pessoal desigrejado. É uma onda que está no Brasil aí, entendeu? Nós não necessitamos de igreja para congregar. E começou a ouvir esse pessoal. Daqui a pouco esse pessoal começou a aprender que o dízimo não é bíblico. O dízimo é do Velho Testamento. Nós não somos mais obrigados a dizimar, nós somos mais obrigados a contribuir. E aí começaram a dar ouvido. E o próprio pastor me disse que ele estava tendo dificuldade com a igreja, dificuldade para reunir os irmãos e dificuldade financeira. Porque aqueles irmãos que estavam lá na internet se alimentando desse besterol aí, dos desigrejados, estavam influenciando os outros irmãos a não dizimarem. Pensa, gente, que coisa maligna, né? A não dizimarem e você vai se quiser, na verdade. Irmãos, eu tenho uma pesquisa para mostrar para vocês, que eu vou gastar algum tempo compartilhando com vocês. Uma pesquisa feita por um instituto americano, né, a respeito da situação da igreja, no que diz respeito ao conhecimento que ela tem nas escrituras, irmãos, é uma coisa assim estarrecedora, irmãos. Algo muito, muito, muito preocupante, entendeu? Eu vou usar ela para justificar tudo que nós vamos fazer aqui com a carta de 2 Pedro, tá bom? Então, olha só, é possível, irmãos, afirmar que a igreja sempre sofreu esses dois tipos de ataque, entendeu? Perseguição e heresias sempre acompanharam a história da igreja do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, há uma diferença muito grande entre essas duas formas de ataque. A perseguição, querido, ela pode, né, e há um caso que eu vou citar aqui para vocês, ela pode até mesmo afetar a vida da igreja, é verdade. Pode até destruir algumas igrejas. Mas a perseguição, na maioria das vezes, ela fortalece a igreja, entende? Ela fortalece a igreja. Eu vou mostrar para vocês, olha, nos primeiros 1500 anos da história da igreja, ela teve 3 grandes inimigos. O Império Romano, depois deles os bárbaros, e depois deles o islamismo, entendeu? Esses 3 inimigos, irmãos, assolaram um pouco a igreja. O Império Romano tentou dizimar a igreja, mas quanto mais gente eles matavam, mais se convertiam, entendeu? Perdeu a batalha. Os bárbaros, a mesma coisa. O islamismo, querido, lá no norte da África, eu vi uma pesquisa de uma junta missionária chamada Portas Abertas, né? O missionário André. Ele disse que o islamismo ele destruiu a igreja do norte da África e subjugou a igreja no Oriente Médio. É um fato, entendeu? Mas no geral, irmãos, no geral, a perseguição ela tem uma tendência de fortalecer a igreja. Eu citei aqui só alguns exemplos de perseguição que ocorreram no passado, né? Mas são
tantos, irmãos, na história da igreja, que eu acredito sinceramente que se fizesse um curso só para tratar disso, né? A perseguição à igreja do Senhor ao longo da história, nós gastaríamos algumas horas estudando sobre isso. Mas olha só, hoje também a igreja sofre perseguição. No nosso caso, né, eu vou tratar isso daqui a pouquinho, a perseguição que nós sofremos no Brasil hoje não é a mesma sofrida, por exemplo, na China. Se você vai para a China, irmãos, a igreja da China, ela é subterrânea, entendeu? As pessoas se escondem debaixo, em cavernas, debaixo do solo, eles fazem buracos na terra para dar um jeito de congregar, porque não pode, porque se forem pegos, são presos e são mortos, entendeu? Você vai ver, isso tem no YouTube, isso tem no Facebook, você vai ver isso nas redes sociais, né? Cristãos que são queimados em praça pública, na Indonésia, aqueles países ali, pegam o cristão, a família todinha, coloca em praça pública, coloca todos os móveis ali, joga combustível neles, irmãos, e deixa queimar ali na frente de todo mundo, entendeu? Países do Oriente Médio, os cristãos, eles cortam a cabeça do cristão, vão jogar bola com a cabeça do cristão. Então a perseguição ainda é muito severa em esses países, né? Talvez na Rússia também a perseguição aconteça, né? Na China, esses países do Oriente Médio, entendeu? Agora veja, irmãos, e aí nós temos também o islamismo, né? Que tanto está no Oriente Médio como também chegou ao Ocidente. Recentemente vocês viram uma igreja que foi incendiada na França, né? Cristãos que morreram incendiados aqui no Ocidente por islamismo, né? Pelo islamismo, entendeu? No Brasil, irmãos, você não vai ver isso, tá bom? No Brasil nós não temos isso. Eu nunca soube de alguém que foi sentenciado à morte porque é cristão no Brasil. Mas isso não significa, irmãos, que a igreja não está sendo atacada. O mecanismo de ataque externo é outro, entendeu? Eu acho que dá para sintetizar todo o mecanismo de ataque hoje à igreja, querido, numa expressão muito comum nas redes sociais, que é chamado de marxismo cultural, tá bom? O que é isso? Eu trouxe esse conceito, irmãos, para que a gente entenda um pouco como esse pessoal age, entendeu? Marxismo cultural é a estratégia do pessoal da esquerda de impor a ideologia marxista, né, ideologia de classes, em alguma sociedade, alterando pouco a pouco os aspectos da nossa civilização, não por meios violentos ou à mão armada, não por revoluções bruscas e repentinas, mas sim alterando pouco a pouco os aspectos da nossa civilização, mudando a mentalidade dos indivíduos de tal forma que, no mínimo, se torne mais aceitável o comunismo em tal sociedade. Você quer um exemplo, irmãos? Está aí o politicamente correto, que dominou o Brasil, entendeu? É uma coisa absurda. Você tem o pessoal LGBT e um monte mais, que eu já não sei mais quantas palavras, quantas letras há nessa sigla, entendeu? Agindo através da mídia, agindo na política, entendeu? Pelos canais que é possível se agir. Você tem a ideologia de gênero trabalhada, entendeu? Você tem, queridos, eu li isso recentemente num livro chamado Maquiavel Pedagogo, a intenção desse pessoal de abolir a família, entendeu? A orientação a uma moça chamada alguma coisa Campanolo, que eu não lembro o nome dela aqui. Eu não lembro o nome, amor. Ela ganhou visibilidade das redes sociais combatendo esse pessoal na área da educação, entendeu? Ela mostra vídeos de professores e mais professores incentivando as crianças a não obedecerem mais aos seus pais, entendeu? Porque os pais são, de alguma forma, uma espécie de empecilho à propaganda que eles têm lá, essa coisa da esquerda, da marxista, do socialismo, do comunismo. Queridos, são meios que estão sendo utilizados. Irmãos, nós temos hoje, olha só, nós temos hoje lei da palmada,
Nós temos hoje essa questão do casamento, da família, que pode ser feita de qualquer jeito, contrariando a nossa Constituição. Tudo isso, querido, são manifestações desse marxismo cultural, entendeu? Que está aí agindo por meio da cultura, entendeu? Por meio da cultura, de maneira quase que sorrateira, irmãos. Eu diria a vocês, sem entrar em questão política, que esse pessoal sempre esteve trabalhando, né, nos bastidores. Só que quando o Trump ganhou lá nos Estados Unidos e o Bolsonaro ganhou aqui no Brasil, eles saíram dos bastidores, irmãos, e começaram um ataque cerrado, que é o que nós estamos vendo hoje, presenciando hoje lá no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, entendeu? Mas é uma forma de ataque à igreja. Bom, qual é o grande empecilho desse pessoal, querido? A igreja. A igreja. Com a sua mensagem. Não é à toa, irmãos, que eles têm tentado silenciar a igreja durante tanto tempo, entende? Querem porque querem. Você viu isso em ações parlamentares. Eu vi isso recentemente através de um ministro da Suprema Corte, que lá é o Fachin, entende? Querendo aprovar uma lei. Veja, um ministro querendo aprovar uma lei. É coisa mais absurda, né? Para silenciar a voz evangélica, porque nós somos, irmãos, talvez o maior empecilho para que esse pessoal alcance de uma forma generalizada a sociedade, entendeu? Então, nós temos aí, irmãos, nós temos esse ataque feito à igreja. E que infelizmente, você tem visto pastores cederem a isso. Quando você vai para as redes sociais, você encontra pastores que outrora foram homens de grande respeito no Brasil, né? Mas que mudaram a maneira de ver esses conceitos sociais, né? E pastores que você tem igrejas hoje que aceitam, né? Não é uma igreja, é dita evangélica, é tida por evangélica. A presbiteriana nos Estados Unidos, por exemplo, aceita casa homossexuais, até aceita pastor homossexual no ministério, entendeu? É a igreja se dobrando, irmãos, ao politicamente correto, entende? Se dobrando. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos. Veja, entretanto aqui, querido, apesar de todo o perigo, né, que o Brasil e o Ocidente sofrem, e do sofrimento imposto pelas perseguições lá no Oriente, deixa eu dizer uma coisa que é mais perigoso do que esse ataque externo, irmãos. É o falso ensino, ou as heresias. Elas são muito mais perigosas para a existência da igreja. E eu queria me ater a isso agora, tá bom, querido? Deixa eu te mostrar uma coisa. Existem pelo menos três falsos ensinos que nós encontramos no Novo Testamento. É o ensino judaizante. Você vai ver uma carta todinha, Paulo escreveu uma carta todinha, a carta aos Gálatas, para tratar disso. Você vai ver isso também sendo tratado em Romanos, entendeu? Nós temos o antinomismo, que aparece em algumas cartas de Paulo, Filipenses, Colossenses, você vai encontrar esse negócio todo. Você tem o gnosticismo, irmãos, muito forte aqui, muito forte da primeira carta de João também, entende? Irmãos, olha o que o Hernando Dias Lopes diz a respeito da heresia. Ouça, a heresia é pior do que a perseguição. As falsas doutrinas são mais perigosas do que o martírio. A sedução do diabo é mais danosa que a fúria do diabo, né? A voz agradável da serpente é mais venenosa que o rugido do leão. A igreja de Deus nunca foi destruída por causa da perseguição. Muitos mártires no passado selaram com sangue a sua fé, mas o sangue desses mártires tornou-se a sementeira do evangelho. A heresia, porém, é devastadora. Aonde chega, destrói a igreja. Não há antídoto contra a heresia. Uma igreja que se submete à falsa doutrina e se curva à agenda dos falsos mestres, naufraga irremediavelmente, irmãos. E deixa eu te mostrar, querido, na prática, que não é só uma fala bem elaborada do Hernando Dias Lopes. Eu tenho aqui uma pesquisa, e isso aconteceu, irmãos, há 4 anos, 5 anos, eu não lembro aqui a data direitinho. Essa pesquisa foi feita há 5 anos nos Estados Unidos,
por um instituto chamado Lifeway. Um instituto ligado à Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, tá bom? Ouça, querido, eu vou gastar algum tempo com vocês. Estou aqui, tenho meia hora, eu vou gastar algum tempo com vocês. As principais conclusões do estudo são que, embora a imensa maioria, perceba, irmãos, a imensa maioria, 90% dos evangélicos e 75% dos católicos acredita que o céu é um lugar real. Então, vamos lá. Para 90% dos evangélicos, o céu é um lugar real. Isso já choca, não choca? Porque existe 10% que não acredita que o céu é um lugar real e está na igreja evangélica. E se tratando do Brasil, irmãos, nós somos 40, acho que 40, eu não esqueci o número aqui, mas 10%, aí, uns 4 milhões de evangélicos no Brasil talvez não acreditassem. E 75% dos católicos também acreditam, né? Agora veja, cerca de 19% dos evangélicos e 67% dos católicos acreditam que existem outros caminhos para chegar no céu que não seja através da fé em Cristo. Veja, 19%, praticamente um quinto dos evangélicos, acreditam que existam outros caminhos de se chegar ao céu que não seja por meio do Senhor Jesus Cristo. Esse número entre os católicos vai lá para cima. São 67% dos católicos acreditam que é possível chegar ao céu sem ser por meio de Jesus Cristo. Consegue perceber a gravidade, irmãos? Olha só, por outro lado, 55% dos evangélicos dizem que o inferno é um lugar real, contra 66% dos católicos. Estabelecendo isso, 55%. 55% dos evangélicos dizem que o inferno é um lugar real. Sabe o que significa? Que 45% dos evangélicos não acredita que o inferno seja um lugar real. Irmãos, isso choca, querido. Isso é aterrador, irmãos. O que esse povo está fazendo na igreja? O que eles estão ouvindo na igreja, entende? Esse número entre os católicos é de 66%. É maior ainda, tá bom? Na média, os americanos não parecem muito preocupados com o pecado ou em irem para o inferno depois de morrer. Isso tanto faz. 2/3, né? Ou seja, 67% dizem que a maioria das pessoas são basicamente boas, apesar de todos os seus pecados. Apenas 18% acredita que até mesmo pequenos pecados podem resultar em condenação eterna, enquanto pouco mais da metade, 55%, dizem que Deus tem um lado irado. Ele está falando da ira de Deus, entendeu? Irmãos, são números que chocam, que deveriam deixar qualquer pastor de cabelo em pé, entendeu? Porque, queridos, olhe para a quantidade, irmãos, 45% dos evangélicos não acreditam na existência do inferno como um lugar real. Para esse pessoal, pecado não importa muito, entendeu? Apenas 18% acredita que até mesmo pequenos pecados podem resultar em condenação eterna. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa. Apenas um versículo bíblico. Nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. De acordo com esse versículo, quantos pecados são necessários para que uma pessoa não entre no reino dos céus? Uma mentira é o suficiente para impedir que você entre no céu. Esse é o ensino bíblico, irmãos. Esse é o ensino bíblico. Então, se você nascer e viver 40 anos, 50 anos, 60 anos, sei lá, 20 anos, e nesse período você conseguir
viver todo esse período sem cometer um único pecado, uma mentira que seja, você iria para o céu. Caso contrário, você está perdido, a não ser que seja por meio de Jesus Cristo. Entende? Tem mais, irmãos. Menos da metade, isso significa 48%, acredita, veja, 48% das pessoas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo que 50% dos evangélicos e 49% dos católicos dizem que ela é útil, mas não é uma verdade literal. Queridos, essa é a situação do cristianismo lá nas Américas. E me permita dizer a você, nós somos um reflexo do que é lá. Porque tudo de novo que acontece entre nós evangélicos no Brasil é importado dos Estados Unidos. Todos os modismos, tudo vem de lá, irmãos. Então a situação aqui não deve ser muito diferente, entende? Queridos, 52% dos evangélicos não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. 50% dos evangélicos dizem que ela não é uma verdade literal. Bom, se não é uma verdade literal, é uma verdade subjetiva. Agora, a verdade subjetiva é uma coisa que não existe, irmãos. Entende? Ou é literal ou não é verdade, acabou. Entende? Tem mais, irmãos. Perguntado sobre a natureza de Jesus, 31% disse que Deus, o Pai, é mais divino do que Jesus, enquanto 9% não tinha certeza. Traduzindo, para 39% das pessoas, Cristo não é Deus, como Deus é Deus. Eu vou deixar isso aqui porque é uma questão que depois talvez a gente trate isso aqui durante a administração, que são as duas naturezas de Cristo, tá bom? Com relação à salvação, irmãos, vamos lá. A natureza humana e a salvação são outras áreas que mostram confusão nas respostas. 2 em cada 3 evangélicos, isso significa 71%, dizem que uma pessoa será salva se buscar a Deus primeiro e depois Deus responde com a sua graça. E esses 71% estão dizendo que a salvação começa no homem, né? E ela é apenas uma resposta de Deus à busca do homem, irmãos. Para quem está estudando Romano, sabe que isso não pode ser verdade, tá bom? Agora, veja, uma porcentagem semelhante, 67%, disse que as pessoas têm a capacidade de se converter apenas por sua própria iniciativa. Ao mesmo tempo, mais da metade, 56% disse que as pessoas têm de contribuir para a sua salvação. Sabe o que isso aqui? É uma declaração de que as pessoas não conhecem a doutrina da justificação pela fé, que é a doutrina mais importante do cristianismo, irmão. Como dizem os grandes homens do passado, Lutero, com ela a igreja cai ou permanece de pé, entendeu? Se não há doutrina, a igreja cai. Se há doutrina, a igreja permanece de pé. E o que nós temos aqui, irmãos, 71%, 67%, 56%, todas essas pessoas ou não acreditam nessa doutrina, que a salvação é obra exclusiva do Senhor Jesus Cristo, ou não creem nisso, né? Ou não conhecem a doutrina, ou não creem na doutrina. O fato é que eles estão negando essa doutrina, que é a doutrina mais importante do cristianismo. Daí vocês percebem a dificuldade, irmãos. Agora veja, isso aqui foi que, irmãos, essas coisas me deixam tão chocado. Olha, ao serem perguntados sobre a igreja local, 52% acreditam que não há necessidade de pertencerem a uma igreja, pois buscar a Deus sozinho tem o mesmo valor que a adoração comunitária. Queridos, meu Deus do céu, a pergunta é,
que essas pessoas estão aprendendo na igreja, irmãos? Ou com quem estão aprendendo? Porque não é possível, irmãos. Olha, ao mesmo tempo, 56% disseram crer que o sermão do pastor não tem qualquer autoridade sobre eles. Meu Deus, irmãos. Olha, falando abertamente, a gente não precisa de uma pesquisa para isso aqui, entendeu? Se você é um pastor antenado, você percebe isso muito claramente, irmãos. Tá? Choca, porque você vê em números, entendeu? Vê em números. Mas é uma verdade perceptível essa. 45% dos entrevistados acreditam que têm o direito de interpretar a Escritura como quiserem. São livres para interpretar da forma como bem entenderem. Olha, essa pesquisa está no site da CPAD News, né? Está lá a pesquisa completa, direitinho, os dados direitinho, né? Foi feita pelo Instituto Lifeway, que está ligado à Igreja Batista lá dos Estados Unidos, tá bom? Veja, irmãos, eu preciso fazer uma pergunta. Como a igreja pode ter chegado a uma situação como essa? Eu bato numa tecla faz muito tempo. Nunca tive dados, né? Mas acho que isso aqui serve para corroborar aquilo que venho falando há tanto tempo. Eu acredito, irmãos, que 50% das pessoas que hoje estão dentro de uma igreja evangélica não são salvas. Pastor, com base no quê? Bom, eu nunca tinha tido dados como esses aqui. Está aqui os dados, irmãos, entendeu? Ou elas são ignorantes a respeito do ensino bíblico, ou elas têm dado ouvidos a falsos ensinos, irmãos. São as duas alternativas, entendeu? Ou as pessoas são ignorantes a respeito daquilo que é essencial no cristianismo e às vezes são ignorantes por causa dos pastores. Nós temos que ser realistas com relação a isso. Ou, mesmo tendo um pastor que ensine a verdade, elas têm preferido ouvir outros pastores. Queridos, me permita dizer uma coisa que eu ouvi alguém comentando uma vez. As pessoas hoje, elas são mais propensas a dar ouvido a pastores. Quer um exemplo? Existe um camarada chamado David... David Leonardo. Isso. Ele é um pastor de rede social. Entendeu? De rede social. Quem gosta de um fundo preto que nem esse aqui? Quando eu vejo, irmãos, no status de algum irmão da igreja, ou de alguém que eu conheço, que eu sei que é cristão, uma postagem daquele camarada, eu me entristeço profundamente. Eu fui tentar ouvir ele num grande congresso que aconteceu no Brasil. Eu suportei 10 minutos de pregação e larguei. Por quê? Porque distorcem a mensagem. Porque estão o tempo todo dizendo às pessoas aquilo que elas querem ouvir. São comichões nos ouvidos, irmãos. Só ouvem aquilo que gostam de ouvir. Entende? É por causa desse tipo de situação, irmãos, que a igreja é o que ela é hoje. Olha, pense comigo. Nós temos o legalismo. Nós temos, no Brasil, o legalismo, né? Faça alguma coisa para ajudar na sua salvação. Obedeça, faça isso e faça aquilo. Nós temos o antinomismo, que não é tão popular no Brasil, né, na verdade, mas ainda há alguma coisa nesse sentido. Nós temos a teologia da prosperidade que está em quase todos os lares cristãos no Brasil, irmãos,
com pregadores famosos aí, o tempo todo falando de prosperidade, prosperidade, prosperidade. Nós temos a teologia que agora tem ganhado muita evidência no Brasil, chamada de teologia da missão integral. Né? Missão integral, eu tenho aqui a frase do próprio cara, do René Padilha, que é um dos fundadores desse movimento, entendeu? Ele diz, missão integral é a estratégia de Deus, é a estratégia que Deus deseja usar para cumprir, por meio da igreja, o seu propósito de salvação do homem todo. Ou seja, a igreja, ela tem, para que ela faça de fato o seu papel, ela tem que dar assistência social, psicológica e espiritual, né, ao ser humano. Ela deixa um pouco de lado a mensagem de salvação e passa a agir mais no social, querido. Nós temos também a teologia liberal, irmãos. Essa pesquisa dos Estados Unidos, ela reflete muito essa teologia liberal. A teologia liberal, querido, uma das coisas que ela defende é a inexistência do sobrenatural na Bíblia. Então, todo lugar onde há milagres sendo relatados, eles dizem que aquilo é mito, entendeu? É mito. Ou um pressuposto da teologia da liberal. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Queridos, diante desse quadro apresentado aqui com relação aos falsos ensinos, qual é a maior necessidade da igreja hoje? Olha, eu digo a vocês, queridos, que é possível afirmar de maneira sintética que este era o mesmo problema que Pedro estava abordando, que ele aborda na sua carta, entendeu? Nós precisamos nos certificar, irmãos, daquilo que cremos e continuar avançando em direção a uma maturidade cristã, onde a nossa fé não seja abalada pelas perseguições nem pelos falsos ensinos. O que a igreja mais precisa, irmãos, é saber realmente o que crer. É isso, irmãos. Uma igreja que não tem uma fé consolidada, uma igreja que não está certa daquilo que crê, como prospera, irmãos? Como pode avançar? Como Paulo diz lá eu acho que não sei se é Efésios 4, né? Qualquer vento de doutrina, irmãos, leva o camarada aí, sabe? Ele fica a bel prazer desses falsos mestres. Por quê? Porque ele não conhece a essência do cristianismo. Leia novamente, irmãos, olha, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, querido, eu vou só colocar isso aqui, eu ia tratar disso aqui de forma mais aprofundada, mas olha só. Quando a gente lê algo como isso aqui, há quase que uma tendência do nosso coração de não dar muita bola para isso aqui, entendeu? É uma introdução, é muito parecida. Paulo, apóstolo de Cristo, tal. Paulo, isso. A gente quase que não dá atenção para isso. Mas, queridos, é muito interessante que quando o problema é muito sério, os apóstolos, logo na sua introdução, eles já estão dando pistas do que eles vão falar. Porque olha aqui, querido. Pedro aqui na sua introdução, ele já cita duas coisas que são fundamentos da fé cristã, e ele já estabelece bem no começo, no primeiro versículo. Você pode ter exemplo disso também, irmãos? Dois exemplos clássicos aqui, que nós temos. Gálatas, por exemplo. Quando Paulo começa a Gálatas, ele começa assim, olha, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou. Ele já começa a carta dizendo do que vai tratar, entendeu? A autoridade apostólica dele está sendo contrariada, está sendo colocada em xeque. Então ele já se apresenta dizendo, Paulo, apóstolo, não por parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo. O meu apostolado veio por meio de Cristo. Ninguém me consagrou apóstolo, ninguém me fez apóstolo. Eu não me fiz apóstolo, meu apostolado veio de Cristo, entendeu? Então, no primeiro versículo, ele já emenda já naquilo que... Assim, aquele negócio está consumindo tanto o coração de Paulo que ele não consegue se controlar, irmão. Ele já vai soltando. A mesma coisa com 1 João.
Olha como é que ele começa. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, chega. Ele já vai dizendo, olha, nós vimos, nós conhecemos, nós sabemos que ele é o verbo da vida. Não há tempo para nada, irmãos. Por quê? Porque está sendo, aquela igreja está sofrendo uma ameaça muito severa, onde as pessoas estão desqualificando Cristo como Deus, entendeu? Então ele já entra a carta já falando da divindade de Cristo. Aqui, querido, Pedro faz a mesma coisa. No primeiro versículo, ele estabelece 2 fundamentos da fé cristã indispensável à realidade da igreja. Quais são esses fundamentos? Ele começa falando de uma só fé. Irmãos, tente acompanhar o que eu vou dizer a vocês, tá bom? Uma só fé. Olha, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Pedro está escrevendo, querido, não apenas para uma igreja, né, mas para várias igrejas. E quando você volta lá na primeira carta, lá no primeiro versículo da primeira carta, ele fala lá, ele está escrevendo para os irmãos que estão na dispersão do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. São várias igrejas. Não há dúvida aqui, querido, que entre os irmãos dessas igrejas havia judeus, havia gentios, entendeu? Olha só, o que ele diz é o seguinte, olha, a fé que esses irmãos obtiveram, seja judeu, seja gentio, é a mesma fé preciosa que Pedro e os demais apóstolos também obtiveram. Uma só fé. Em outras palavras, a fé é a mesma para todos os tipos, grupos e classes de pessoas. Ou, se você preferir, nas palavras de Lloyd Jones, quando nós entramos na igreja de Deus, na casa de Deus, e quando encaramos o Evangelho, todos os nossos antecedentes são, em certo sentido, totalmente irrelevantes. Não há judeu nem gentio, escravo ou livre, pois somos todos um em Cristo Jesus. Todas as paredes de separação foram derrubadas e não há a mínima importância em se somos hábeis ou ignorantes, cultos ou faltos de inteligência, poder, posição social, riqueza, categoria, todas essas coisas são completamente irrelevantes. Há somente uma fé. Essa fé que é preciosa, diz Pedro, tanto a vocês como é para nós. Veja, talvez alguém pergunte assim, por que era necessário que Pedro afirmasse isso, irmãos? Né? Logo no começo, a fé é uma só. Há uma só fé. Eu acredito sinceramente que seja por causa do gnosticismo, querido, entendeu? Talvez seja por causa desse gnosticismo que existia, né? O gnosticismo acreditava que havia uma casta de pessoas que eram especiais e somente a estas pessoas Deus se manifestava, Deus falava, entendeu? Então ele está dizendo assim, não existe pessoas especiais. A fé, a nossa fé, a minha, a dos outros apóstolos, é igual a de vocês, há uma só fé, tá? Eu acho que isso dá para a gente sintetizar, querido. Isso, quando Paulo escreve em Efésios 2, 19 e 20, ele fala dos apóstolos, né? Que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, né? É por isso que ele chama essa fé de preciosa. Nós podemos sintetizar isso. É a fé dos apóstolos. E ele sintetiza talvez isso, né? Por causa do fundamento que está sobre nós, que é esse fundamento dos apóstolos. Nós estamos fundamentados na fé deles. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não importa aqui, irmãos, se já se passaram 2000 anos. Não importa também o quão avançado cientificamente o mundo está. A fé ainda é a mesma para nós. Não existem homens especiais com fé especial. A fé é a mesma, irmãos. A fé é a mesma. Queridos, qual era a fé dos apóstolos, irmãos? Eu quero que eu vou chegar num ponto em que ele vai explicar essa fé. O que é isso, na verdade, né? Então, olha só. Qual era a fé dos apóstolos? A fé dos apóstolos, irmãos, e onde está fundamentado a igreja do Senhor, é a mensagem do Evangelho. Então Pedro começa a carta
chamando a atenção para um fundamento da igreja, que é a mensagem do Evangelho. Essa única fé, essa mensagem que todos nós compartilhamos, entendeu? Que todos nós participamos, na verdade, cremos, na verdade. A pergunta, irmãos, e eu sempre falo, né, que a gente fala demais do Evangelho, você vai ver aí esse pessoal pedindo oferta para ajudar a continuar pregando o Evangelho. E eu imagino, irmãos, que essas pessoas não saibam o que significa o Evangelho, entende? Quando nós pensamos no Evangelho, irmãos, nós pensamos, eu vou usar aqui 1 Coríntios como base, nós pensamos nos fatos básicos da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 até o 4. Eu acho que é o termo clássico, é o texto clássico a respeito dessa fé do Evangelho. Olha só, agora, irmãos, quero que lembre do Evangelho que eu anunciei a vocês. A mensagem que ele pregou, né? Vocês o receberam e a sua fé está solidamente edificada sobre esta mensagem. E é esta a boa nova que os salva, se vocês ainda crerem firmemente na palavra que eu anunciei a vocês. Se não, vocês creram em vão. Agora veja, ele vai falar dessa mensagem, a mensagem do Evangelho, essa fé. Eu lhes transmiti desde o início o que me foi transmitido, isto é, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou 3 dias depois, segundo as Escrituras. Então essa única fé, irmãos, que conecta todos e transforma todo mundo num só, é essa mensagem do Evangelho. E o Evangelho tem a ver, primeiro, com esse aspecto histórico. Eu vou já falar sobre isso, né? Com esse aspecto histórico: morte, sepultamento e ressurreição. E também Evangelho, quando nós pensamos em Evangelho, nós pensamos nele como a interpretação desses fatos, irmãos. Olha Gálatas 6, isso foi pregado em Romanos, isso, né? Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. O evangelho aqui que ele está citando aqui é a exposição doutrinária a respeito desses fatos ligados à morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. É essa a mensagem, irmãos. Então, olha só. O que é o evangelho? O evangelho, ele é, primeiro, um fato histórico ligado à pessoa de Cristo. E segundo, ele é uma doutrina. São todos os ensinamentos que nós tiramos que extraímos aqui desses fatos ligados ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é a mensagem do Evangelho. Então, quando o cara pede dinheiro para falar para tempo na televisão, para falar disso, daquilo, ele não está pedindo dinheiro para pregar o Evangelho. Pô, aquilo lá não é Evangelho, entendeu? Aquilo lá não é. O Evangelho é o anúncio da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, irmãos. É um chamado ao ser humano para viver em obediência a Deus. É um chamado ao ser humano para crer naquilo que Cristo fez por ele lá na cruz do Calvário. Olha, é possível afirmar, querido, que a essência da fé cristã é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por que essas igrejas creem em tantas coisas? Por que essas pessoas estão tão longe do ensino bíblico? Porque a mensagem a respeito de Cristo foi deixada de lado. Ou, quando não, Cristo é usado como uma espécie de amuleto para que as pessoas alcancem aquilo que elas querem, entendeu? Então você vai orar no nome de Jesus, pedindo o carro próprio. No nome de Jesus, declarando, entendeu? Isso e aquilo. Cristo é usado. Irmãos, é possível a mensagem do Evangelho nos levar a acreditar que em nome de Jesus alguém pode prosperar?
É possível alguém, usando o nome de Jesus Cristo, e isso ser mensagem do Evangelho, levar você a buscar uma melhora no casamento? É possível. Agora, deixa eu dizer uma coisa, querido. Isso é secundário. Isso é secundário. O problema do Evangelho da Prosperidade é que essas pessoas fazem uma releitura da Bíblia somente pela ótica da prosperidade, entendeu? Ou então, a missão integral. As pessoas passam a reler a Bíblia com essa perspectiva do social. Ou então o coaching, a teologia do coaching, que está muito na moda hoje, entendeu? O David Leonardo lá é um desses pastor coaching, entendeu? Eles fazem uma leitura ou uma releitura da Bíblia por essa perspectiva. O ruim disso, querido, é que eles deixam de fora a essência do que é o Evangelho. E a essência da fé cristã, irmãos, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua obra realizada lá na cruz. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu preciso me certificar que eu sou salvo. Eu preciso me certificar que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu preciso me certificar do que de fato eu estou andando segundo o Evangelho. Depois disso, irmãos, então eu posso sim buscar outras coisas, tá? Orar por outras coisas, eu faço isso. Mas antes de qualquer busca, de qualquer necessidade, vem, irmãos, essa certeza. Queridos, deixa eu dizer algo a vocês. Eu sei que já são 9 horas aqui. Deixa eu dizer algo a vocês, irmãos. A vida cristã, ela é só uma preparação para a eternidade. Repetindo o que eu já disse aqui há 2 domingos atrás, você vai morrer, irmãos. Foi domingo passado, na verdade, né? Você vai morrer, querido. Ah, pastor, mas isso é muito chato ouvir isso. Você não tem como fugir dessa realidade. Você vai morrer um dia. Mas o problema não é a morte. Minha esposa perdeu um amigo lá em Imperatriz, novo, cara inteligente. Irmãos, o problema não é morrer, irmãos. Morreu de menos, querido. O problema é para onde você vai quando partir desse mundo. Esse é o dilema. Toda a mensagem do Evangelho tem como prioridade máxima avisar as pessoas disso. É por isso que nós falamos o tempo todo, goste você ou não, nós vamos falar. Se você não for para o céu, não é culpa minha. Eu tenho certeza disso. Entende? E para finalizar, irmãos, os 2 fundamentos que Paulo coloca nesse versículo é, irmãos, primeiro, uma só fé. O segundo, a justificação pela fé. Olha, irmãos, versículo 1 ainda, olha. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pedro faz uma declaração sobre a divindade de Cristo que é uma coisa espantosa. Eu não vou me deter nisso não, mas é espantosa. Na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, entendeu? Ele está dizendo, Jesus Cristo é Deus, sem meias palavras, irmãos. É nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Mas ele fala aqui, querido, da justificação pela fé. Irmãos, preste muita atenção para a maneira como o apóstolo vai apresentar essa doutrina fundamental do cristianismo. Ele diz, olha, fé na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Conseguem perceber, irmãos, a centralidade aqui, né, da importância aqui, da centralidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo? A sustentação de toda a fé cristã, irmãos, está na pessoa e em tudo que ele representa para a fé cristã. Queridos, eu encerro te dizendo uma coisa. Eu já disse isso muitas vezes nas pregações em Romanos. Ser justificado, irmãos, não significa apenas o perdão dos nossos pecados, mas também que nós somos vestidos com a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em 2 Coríntios 5:21, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus.
Só há um meio de salvação, é isso que Pedro está dizendo. Só há uma forma de você se achegar a Deus. Não existe outro caminho, não existe outros meios. Não existe, irmãos. Toda heresia, todo falso ensino vai afastar o homem de Deus, porque a única forma do homem se chegar a Deus é Jesus Cristo, e foi Ele mesmo que disse. E eu encerro com isso aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se a sua fé está em Cristo, irmãos, então saiba disso. Teu nome está escrito no livro da vida. Se a tua fé está centrada no Senhor, saiba disso. Quando você partir desse mundo, você será levado pelos anjos do Senhor para a presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, querido. Essa é a certeza. Pedro faz questão de afirmar isso no primeiro versículo dessa carta, irmãos. E ele vai chamar a atenção em todo o capítulo para a necessidade que nós temos de crescermos espiritualmente no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, irmãos. E eu quero desafiar vocês a lerem a carta para vocês se inteirar do que eu for ministrar e a dar ouvidos. Provavelmente, antes de terminar Filipenses, eu vou inserir esse estudo de Pedro nas nossas células, tá bom? Porque vai ser uma mensagem com um tom assim meio evangelístico, tá bom, queridos? Vamos nos colocar de pé, por favor?